Caire, meus queridos, minhas queridas, o tema geral dessa unidade 1 do livro 1 é viver bem. Nesse capítulo vão ser apresentados alguns conceitos fundamentais da reflexão ética na filosofia, ou seja, as reflexões sobre o bem e o mal. É assim que vão aparecer palavras do tipo opostos, conceitos, felicidade, sumo bem e bem e mal. Esses termos vão aparecer em tópicos que são orientados por essa reflexão do que significa viver bem ou como é possível viver bem. Pensando aqui esse viver com sempre, no sentido de que já estamos desde sempre vivendo com outras pessoas, vivendo, interagindo com outras pessoas, né? E é isso que, por exemplo, Aristóteles o filósofo antigo, ele vai caracterizar que seria da essência do ser humano ser um animal político, né? Um animal sociável, um animal que se relaciona com outras pessoas, e isso faz dele um animal político. Nesse sentido, um dos primeiros itens que aparece no capítulo é os opostos. A reflexão sobre os opostos é feita basicamente a partir do pensamento de Heráclito, um filósofo antigo, pré-socrático, que pensa que a realidade ela é composta inteiramente de opostos que estão em equilíbrio. Por exemplo, a saúde, a doença, o inverno, o verão, o frio e o quente, a noite e o dia, a alegria e a tristeza. Então, nesses opostos estaria uma espécie, segundo Heráclito, uma espécie de harmonia que permite que as coisas funcionem, que o mundo ou o universo funcione dessa maneira, obedecendo a uma lógica guiada por opostos. É assim que o livro promove uma reflexão sobre como esses opostos vão aparecer nas atitudes humanas. Por exemplo, na ideia de bem e na ideia de mal, que seriam atitudes opostas do comportamento humano. Depois disso, na sequência, o livro trabalha com as outras formas de entender a ideia de bem, que é muito usada no vocabulário do senso comum, né, no cotidiano, para outras coisas que não relacionadas ao comportamento e às atitudes humanas. Nesse ponto, aparece uma reflexão sobre a noção de conceito ou dos conceitos, um tema que é fundamental na filosofia, em todas as suas áreas. Por exemplo, a noção de conceito ela é interessante para pensar como os filósofos tentaram criar conceitos para explicar determinada coisa da realidade que não tinha um nome ou uma palavrinha. Então, o conceito vai ser um termo que o filósofo usa para explicar, de certa maneira, um funcionamento da realidade. Então, aqui a gente pode identificar a ideia de que um conceito ele representa uma espécie de caixinha que a gente guarda determinados significados para entender determinada coisa. Então, por exemplo, o conceito de bem, ele vai ter dentro dele uma série de significados para a gente entender a caixinha ou o conceito de bem. E assim a gente pode entender como o conceito vai ser um importante tema na reflexão filosófica como um todo. Não só no sentido que o livro ali está discutindo, que é um sentido ético para pensar ideias como bem e mal. Nesse sentido, surgem reflexões como a natureza, uma tempestade, uma tragédia natural. É algo bom ou algo mal? Aquilo que é bom e mal, ele pode ser atribuído a tudo ou só ao universo das coisas humanas, das atitudes humanas? Esse tipo de reflexão permeia toda a história da filosofia e, como mostra o livro, os filósofos antigos apresentam uma reflexão bem interessante sobre esse tipo de dilema. Por exemplo, um filósofo que aparece ali, que é o Diógenes, o cínico. Reparem que ele aparece ali diante de um barril e um cachorrinho. Essa ideia do barril é interessante porque o Diógenes ele era uma espécie de filósofo mendigo, porque ele achava que se despojando de todas as necessidades da sociedade, por exemplo, de ter uma casa, de consumir produtos e etc., todas essas coisas que a gente acha natural e normal, ele achava que ele precisava se despojar dessas coisas para encontrar a felicidade, para ser, vamos dizer assim, mais, como ele dizia, mais próximo de um Deus, que não necessita de tanta coisa. E ele vai ser reconhecido como um filósofo cínico, que vai inaugurar essa corrente filosófica que é o cinismo. A ideia
do barril ali é muito interessante, porque de certa maneira ela pode ter uma relação com a famosa série mexicana, né, que é o Chaves, né, El Chavo, em que o personagem principal, que é uma espécie de anti-herói, ele vive num barril. Ali a gente poderia dizer que pode ser uma menção a esse filósofo cínico lá atrás, né, que via como virtude esse despojamento dessas coisas materiais que conduziriam o ser humano a uma espécie de dependência ou escravidão desse meio material. Então aqui aparece, por exemplo, a ideia de virtude no Diógenes, que é uma coisa que o texto explora de maneira específica. A ideia de virtude. O que é a virtude? Como que eu atinjo a virtude? Será que tendo coisas? Será que me despojando dela? Então é esse tipo de reflexão que aparece ali. Na sequência, aparecem os filósofos estoicos, que são os filósofos do período clássico da filosofia grega ali, que estão em torno de Platão, Aristóteles, e que são conhecidos por filosofar nesse lugar que é a Estoa, né, que é uma espécie de pórtico, e eles vão apresentar o conceito de ataraxia, que é uma coisa interessante para pensar essa virtude e para pensar como viver bem, porque eles vão dizer que essa ataraxia seria uma espécie de imperturbabilidade da alma, ou seja, não se deixar perturbar por uma série de coisas que acontece no dia a dia e, nesse sentido, conseguiria viver bem. Por fim, diante de todos esses elementos, o livro finaliza a unidade com a reflexão de Aristóteles sobre o conceito de felicidade ou sumo bem. A ideia de sumo aqui, no sentido da palavrinha algo de suma importância, ou seja, sumo bem significa aquele bem que é importante, mais do que todas as outras coisas. Ou seja, para Aristóteles, se existe uma finalidade na vida do ser humano, essa finalidade seria a felicidade. Então, a felicidade estaria atrelada a esse sumo bem, ou seja, esse bem que é mais importante do que todas as coisas. Mais importante, por exemplo, do que ter bens, ter dinheiro, de ter fama. Esse sumo bem seria superior a essas coisas que são aparentemente sedutoras. A partir de uma prática de virtude, de um equilíbrio nas nossas ações, de certa maneira, a gente conseguiria atingir esse sumo bem, ou seja, essa felicidade que é algo superior às outras coisas, esse bem maior. Então, o viver bem proposto lá no início é respondido por Aristóteles a partir dessa ideia, dessa busca desse bem a partir da prática da virtude, ou seja, o exercício do equilíbrio entre as ações, evitando os vícios de escassez e o vício em excesso, ou seja, as atitudes que são equilibradas para que a gente consiga, em algum momento, em alguma medida, atingir esse bem supremo que seria algo que constituiria a nossa finalidade como ser humano.